Olá, meus caros. Hoje daremos continuidade da série dos heróis da Bíblia. Fique atento e descubra quais foram e assista e descubra. Davi, o rei pastor, é uma das figuras mais fascinantes e multifacetadas da Bíblia. Um personagem que desperta o interesse não apenas pelo que fez, mas pelo que representa. De um jovem pastor que cuidava de ovelhas nas colinas de Belém, a um dos reis mais renomados de Israel, a trajetória de Davi é repleta de momentos marcantes, desafios gigantescos e reviravoltas dignas de uma verdadeira saga épica. Muitos o conhecem pela história de sua impressionante vitória sobre o gigante Golias, mas Davi é muito mais que um menino corajoso com uma funda e 5 pedras. Ele foi poeta, músico, guerreiro, rei, pecador arrependido e, acima de tudo, um homem de fé intensa, com um coração singularmente voltado para Deus. Vamos explorar essa jornada incrível e mergulhar nas curiosidades que fazem de Davi um personagem tão cativante e essencial para entender a espiritualidade e os desafios humanos. A história de Davi começa de maneira humilde. Filho mais novo de Jessé, ele era apenas um adolescente que passava seus dias cuidando das ovelhas da família. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam ocupados com batalhas e tarefas mais nobres da época, Davi dedicava-se a uma atividade que muitos viam como insignificante. Mas foi justamente nesse cenário de simplicidade que ele começou a desenvolver as habilidades e o caráter que marcariam toda a sua vida. Durante suas horas de solidão nos campos, Davi passava o tempo compondo músicas, tocando sua harpa e certamente observando o mundo ao seu redor. Acredita-se que muitas de suas composições poéticas, que hoje conhecemos como salmos, surgiram nesses momentos de reflexão. Esses salmos ainda hoje tocam e inspiram milhões de pessoas, sendo recitados, cantados e estudados ao redor do mundo, mostrando o quanto a vida e a fé de Davi são atemporais. A vida de Davi muda completamente quando um dia ele é chamado à presença do profeta Samuel. Deus havia rejeitado o rei Saul por sua desobediência e escolheu Davi para ocupar o trono de Israel. É interessante observar que, mesmo sendo o mais novo e aparentemente menos qualificado dos filhos de Jessé, Davi é o escolhido. Essa escolha reflete um princípio fundamental que ressoa profundamente até hoje. Deus não olha para as aparências, mas para o coração. E o coração de Davi era diferenciado. Ele tinha uma fé inabalável, uma confiança pura e inquestionável na providência divina, qualidades raras que mais tarde o capacitariam a liderar seu povo. O episódio que define a ascensão de Davi é, sem dúvida, o duelo contra Golias. O exército israelita estava paralisado pelo medo diante do gigante filisteu, um guerreiro temido por sua força e estatura. Nenhum soldado de Israel ousava enfrentá-lo, até que o jovem pastor decidiu aceitar o desafio. Davi recusou as armaduras e armas convencionais, preferindo confiar naquilo que conhecia e dominava: sua funda, algumas pedras e, acima de tudo, sua fé em Deus. Para ele, enfrentar Golias não era uma questão de técnica ou poder físico, mas de confiança espiritual. Em uma cena que se tornou emblemática, Davi atira uma pedra com sua funda e a pedra acerta a testa de Golias, derrubando-o instantaneamente. A vitória de Davi sobre Golias não apenas salvou Israel de uma derrota humilhante, mas também consolidou a imagem de Davi como um guerreiro destemido e como um exemplo de fé inabalável. E mais do que isso, mostrou ao mundo que o verdadeiro poder vem de dentro, de uma convicção espiritual que vai além da força física ou das armas. No entanto, a vida de Davi estava longe de ser perfeita. Após derrotar Golias, ele foi rapidamente reconhecido por seu talento e bravura, mas esse sucesso trouxe-lhe também desafios e conflitos. O rei Saul, com ciúmes de sua popularidade, passou a ver Davi como uma ameaça. Esse conflito entre Saul e Davi é um dos pontos mais dramáticos de sua história, pois Davi, que já havia sido ungido por Samuel como futuro rei de Israel, ainda respeitava profundamente a autoridade de Saul. Durante anos, Davi viveu como um fugitivo, escapando das tentativas de Saul de matá-lo. Essa fase de exílio foi um período de grande provação e crescimento espiritual para Davi. Ele poderia ter se rebelado ou tentado tomar o trono à força, mas escolheu esperar, confiar em Deus e seguir o caminho da paciência e da perseverança. Finalmente, com a morte de Saul, Davi ascende ao trono e se torna rei de Israel. Seu reinado é um dos mais prósperos da história de Israel, marcado pela expansão do território, conquistas militares e estabelecimento de Jerusalém como capital do reino. Davi transformou Jerusalém no centro político e espiritual de Israel,
um feito notável que solidificou sua importância histórica e religiosa. Foi em Jerusalém que Davi concebeu a ideia de construir um templo dedicado a Deus. Um sonho que, embora não tenha sido realizado por ele, foi passado a seu filho, Salomão. Essa visão de Davi para Israel reflete não apenas sua liderança política, mas também sua profunda devoção e seu desejo de honrar a Deus com tudo o que tinha. Mas Davi, apesar de sua fé e de seu coração voltado para Deus, era humano e cometeu erros graves. A história de Davi e Batseba é uma das mais conhecidas e controversas de sua vida. Ao se apaixonar por Batseba e planejar a morte de seu marido Urias, Davi comete um pecado terrível. Esse episódio revela um lado mais sombrio do rei, mostrando que, apesar de sua proximidade com Deus, ele era suscetível ao desejo e à corrupção moral, como qualquer ser humano. No entanto, o que torna Davi realmente especial é a sua capacidade de arrependimento. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi reconhece seu erro, e em um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 51, expressa seu arrependimento profundo e sincero. Este salmo, onde Davi pede a Deus para criar em mim um coração puro, é um exemplo poderoso de como ele lidava com seus próprios fracassos. Ao invés de se justificar ou fugir da responsabilidade, Davi se humilha, reconhece seus erros e busca o perdão divino. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Eu sou Davi, um simples pastor, mas a história que carrego é muito mais complexa do que as ovelhas que cuido. Quem poderia imaginar que um garoto como eu, armado apenas com uma funda e algumas pedras, poderia enfrentar um gigante? Golias, com toda sua armadura e arrogância, pensou que poderia intimidar um menino. Mas eu sabia que a força não vem do tamanho, vem da fé. Acreditar em algo maior me deu coragem. E com um único golpe, derrubei não só um homem, mas um medo que há muito tempo dominava meu povo. Mas não se engane, a vida de um rei não é feita apenas de vitórias. Eu sou um poeta, um músico, e essas arestas da minha alma são tão afiadas quanto a lâmina de uma espada. Escrevi salmos que falam de amor, de dor, de arrependimento. Porque eu errei, e como errei. O peso das minhas decisões me persegue, e a sombra dos meus erros é uma constante em minha caminhada. Eu amei e amei profundamente, mas a paixão pode ser traiçoeira. O que era puro se tornou um abismo, e a dor que causei a outros é um fardo que carrego. Ser rei é ser humano, e ser humano é errar. Mas mesmo em meio ao arrependimento, busco a redenção. Meu coração, embora ferido, ainda clama por Deus. Ele é a minha fortaleza, a luz que me guia nas noites mais escuras. A vida é um campo de batalha, e cada dia é uma nova chance de lutar, de amar, de ser melhor. Eu sou Davi, e mesmo com todas as minhas falhas, continuo a buscar o propósito que me foi dado. A história de Davi, em muitos aspectos, um reflexo das complexidades humanas. Ele é um herói e, ao mesmo tempo, um homem comum, cheio de falhas e vulnerabilidades. A profundidade de sua fé e seu amor por Deus são inegáveis, mas sua vida também é marcada por dúvidas, arrependimentos e desafios pessoais. É esse equilíbrio entre suas virtudes e suas fraquezas que torna Davi uma figura tão cativante. Ele nos ensina que mesmo aqueles com o coração voltado para Deus podem cometer erros, mas também que há sempre uma chance de redenção. Davi não foi perfeito, mas foi fiel. Ele amou a Deus com todo o seu ser e, em sua jornada, experimentou os altos e baixos de uma vida devotada, mas cheia de desafios. Ao final de sua vida, Davi passou o trono para seu filho Salomão, deixando um legado de fé, coragem e arrependimento. Ele é lembrado não apenas como o homem segundo o coração de Deus, mas como alguém que compreendia a fragilidade humana e a necessidade constante de buscar a orientação divina. A história de Davi nos inspira porque mostra que a verdadeira força não está na ausência de erros, mas na capacidade de se reerguer, de reconhecer as próprias falhas e de, acima de tudo, buscar um relacionamento genuíno com Deus. Para todos aqueles que enfrentam gigantes externos ou internos, Davi permanece um símbolo de que é possível vencer, mas que a vitória verdadeira começa no coração, onde reside a fé. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Canal Como Assim? Curiosidades.